Olá, está começando mais uma edição do GeoCast, um podcast realizado pela Associação dos Geógrafos Brasileiros Regional Maringá. Esse programa só é possível por meio do edital de fomento do Conselho Regional dos Engenheiros Agrônomos e Geociências, o CREA do Paraná. Meu nome é Elisandra e vou tentar aqui conduzir uma conversa sobre um tema muito importante, que é o ensino superior público no estado do Paraná, no âmbito das engenharias, agronomia e geociências. E quem vai debater com a gente esse assunto, trazer muita informação, é o reitor da Universidade Estadual de Maringá, engenheiro civil e professor Leandro Vanari. Seja bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui, reitor. Obrigado, Elisandra. A honra é minha de poder conversar um pouco sobre o nosso ambiente, sobre a UEM e o ensino público no nosso Paraná, ensino superior. Bacana, reitor. E também estamos recebendo o engenheiro civil e presidente do CREA Paraná, Ricardo Rocha. Mais uma vez, presidente, obrigada pela sua participação. Olha, eu que agradeço aqui a oportunidade mais uma vez. E para mim aqui uma honra em especial, né? Tá do lado do colega, engenheiro civil, né? Reitor, né? Então é o CREA estando nas reitorias das universidades. E além do que, é um amigo pessoal, mas é muito tempo. Eu digo mesmo. Nos conhecemos aí, né? Veja como é que é, né? Numa avaliação de curso lá em Umuarama. Exatamente. A primeira vez que a gente se conheceu e aí tivemos uma trajetória, seja no ensino superior ou no CREA. E que, olha, nos últimos tempos talvez quase como nasceu um filho quando ele foi reitor, sabe assim? Então, meu Deus do céu, quando esse homem assim se elegeu, a gente torcia muito. E se elegeu bem aqui, com uma campanha bela e uma votação melhor ainda, né? Assim, que gerou até assim, poxa, como ele conseguiu essa votação, né? A equipe é boa. Parabenizar, então para mim um prazer especial estar aqui para debater esse assunto que é muito importante, que é para nós, né? Eu aqui representando o CREA nesse momento, é fundamental porque é onde se formam os profissionais. Com certeza, é um tema muito importante. E eu sigo também aqui, né, com o presidente da AGV Regional Maringá, Erivelto Prudêncio, mais uma vez juntos aqui, né, Erivelto? Nossa, que dupla aí para conversar hoje. Pois é, hoje vai dupla de peso, com certeza. Só nomes importantes aqui pra gente, né, principalmente envolvendo esse tema, né? Então vamos direto começar aí nosso tema, nosso assunto, né? Eu queria começar com o professor Leandro, né, que é formado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Maringá, né, professor? Então como que o senhor vê a evolução, né, dos cursos de engenharia, né, nesses 30 anos aí, desde que o senhor saiu da cadeira de estudante até a cadeira de reitor? Bom, mais uma vez, sou grato, né, a toda a minha vida, a toda a minha carreira, a nossa UEM, onde o Erivelto também é nosso amigo, nosso servidor, né, Erivelto? Olá. Ricardo também, nosso presidente do CREA. Muito me honra, viu, Ricardo, estar aqui. A honra é minha. A UEM, ela tem formado no curso de Engenharia Civil muitos profissionais em 50 anos, né? Mais de 2.000 engenheiros civis. Então, é uma história, um legado que contribui diretamente para o desenvolvimento da nossa região, do nosso estado e da nossa cidade de Maringá. Eu faço parte desse contexto. Dessa história. Dessa história, entrei em 94 como aluno, me graduei em 98, né? E desde então eu digo que o curso só tem dado a mim muitas alegrias, seja como engenheiro civil, profissional, sempre afeta o CREA, né? Logo nas primeiras semanas após a nossa formatura, já entreguei lá o meu diploma. Foi aqui na sede, na nossa regional, quando era ali ainda na esquina da Laguna com a Anel Alves Martins, né? Ficou ali muitos anos, ficou muitos anos lá. E desde então atuando como projetista estrutural, depois na carreira como acadêmico, né? Mestrado, doutorado, enfim, docente da UEM. E de cursos afetos à área das engenharias e afetas ao CREA. Então, para mim, a engenharia é uma grande paixão.
Que bom, professor. O presidente Ricardo também já foi professor, né? Já atuou como professor. Foi reitor também, né? Sim, Olha aí. na verdade eu estou quase como licenciado, estou na universidade ainda, né? Atualmente o reitor nosso na Unioeste, ele me designou para um cargo em Curitiba, para representar a universidade. Então eu me mantenho na carreira docente, só estou exercendo um cargo, né, atualmente. Eu também, né, o análise assim, fui formado aqui pela UEM e fui formado pela UEL. Então eu tenho uma ligação muito forte com o ensino superior, inclusive público do Paraná, né? Devo tudo, eu sempre falo isso na minha carreira, brinco até assim, porque eu casei com um engenheiro civil, né? Então até a família eu devo aí à engenharia, né? E encontrei a minha esposa quando estava fazendo mestrado em Florianópolis. E durante o mestrado nos conhecemos e casamos, inclusive, lá em Florianópolis. E depois fomos fazer concurso, né? E até hoje a minha residência é em Cascavel, né? E pela oportunidade de ter ido à Unioeste, ser professor lá, onde eu ajudei a criar, fui o primeiro coordenador do curso da Engenharia Civil lá, então eu tive uma ligação histórica, né? Tive uma trajetória nisso que vocês mencionaram, né? Fui coordenador de curso, chefe de departamento, diretor de centro e reitor por um período lá. Então, tive essa trajetória e ainda tenho, me considero assim, eu sou professor e estou presidente de CREA, né? Eu, no momento... Uma vez professor, sempre professor, né? Mesmo nos cargos de gestão, né? Acaba que não De perde. vez em quando o pessoal me chama de presidente, um ou outro escapa professor. Eu falo, olha, adoro me chamar de professor ainda. Eu mesmo sou um deles, né? De vez em quando. Desculpa, presidente. Não, Pode me chamar assim. sem precisar de desculpa, né? Sim, pelo contrário, me sinto bem honrado. Título nosso, né? É verdade. Professor. Sim. E você, Nerivelto, também representando aí a classe dos geógrafos, também tem essa ligação com a universidade pública, né? Foi aluno também da Universidade Estadual. Vamos lá, do curso de Geografia, né? Nós, inclusive, uma curiosidade, eu era docente acadêmico quando nos unimos à coordenação de curso e o último ano do curso de licenciatura de 2004 para conseguir o bacharelado em 2005, noturno. Porque não tinha, só tinha matutino. E foi uma conquista, uma luta dos estudantes com a coordenação de curso da época. Cito aqui a professora Graça, né, que foi uma lutadora junto com a gente, que fundamentou o pedido que, na época, uma curiosidade, estava iniciando o governo Aguiar, e não sei se você se lembra, ele estava querendo fechar os cursos. Foi, verdade. E aí, na hora que foi para o CEP, porque tinha uma questão de instalamento, né, na época, né, faltava salas na universidade. E aí foi um grande debate, né, porque o coordenador de curso da execução falou assim, o Scum, você quer ampliar curso, nosso curso fechou? Eu falei, não é nada disso, ficou bem e tal. Inclusive o coordenador de curso votou favorável, era engenheiro de produção. O curso afeta o sistema, né, Sim. estava para ser mais graça, não foi fechado. Então tem toda essa história aí de luta para que a gente na geografia pudesse ter o bacharelado, e eu pude fazer o bacharelado no turno, na segunda turma, e estar aqui hoje, né, também, assim que saiu, né, na formatura, eu vim no pré e pedi. Não perdeu tempo, né? E o nosso estado, assim, né, eu queria saber dos nossos convidados, nosso estado é bem assistido em relação à quantidade de vagas e as demandas, né, dos interessados em cursar em uma engenharia? Olha, os dados que a gente tem no CREA demonstram que tivemos uma ampliação muito grande. E até também como docente, até em alguns momentos eu tive que pedir licenças sabáticas, e uma das minhas trabalho que foi para fazer o levantamento do curso de engenharia civil. A evolução. O Paraná, até o momento, início da década de 70, ele tinha poucos cursos. Era só a Federal do Paraná. Depois aqui, a UEM, a UEL e a UEPG, que no início da década de 70 iniciaram, né, os cursos. Nos casos de engenharia civil, que eu particularmente fiz o levantamento, nós tivemos depois na PUC, que foi a primeira particular, Tuiuti, e ficamos muitos anos sem ter nenhum curso aberto. A década de 80 se atravessou inteira sem abrir um curso, para você ver como é que foi isso, né? E aí, curiosamente, até eu diretamente participei, porque daí o da Unioeste em 94 foi o primeiro curso que foi autorizado e começou em 95. E se a gente olhar, aí foi uma curva, né? Aí hoje, todos os nossos cursos que são relacionados ao sistema Confiacre,
houve uma expansão muito grande. Primeiro, uma pequena expansão aí nas públicas, né, que além da rede estadual, a gente pode mencionar, claro, aí a UTFPE, que teve um avanço, tivemos o surgimento da Unila lá em Foz, né? Então houve um crescimento, mas em especial do final do século passado aí, início desse século, nós tivemos, eu gosto de dizer assim, uma explosão dos cursos, né? Para ter uma ideia, hoje nós temos mais de 100 cursos de engenharia civil no estado do Paraná. É uma quantidade grande, então diria que temos bem cobertos. Temos alguns cursos, é gozado, né? Eu sinto no Paraná, pela demanda aí, eu não sei aqui, claro, o Leandro conhece a região de Maringá, mas no Paraná eu sinto sim, no geral bem coberto, um ou outro curso, né? Nós sentimos falta no âmbito do CREA, o curso de Engenharia de Minas. É o curso que eu mais sinto falta, inclusive com profissionais que às vezes são ofertadas vagas e não se encontra profissionais adequados nessa área, né? Mas as demais áreas eu acho que temos uma expansão que permitiu ampliar aí a quantidade de cursos, né? E claro também, mais recentemente aí, o surgimento do EAD, onde o Paraná até é um destaque, porque o Paraná ele tem algumas universidades, inclusive aqui mesmo em Maringá e região, que tem uma quantidade de vagas muito grandes e que inclusive há uma discussão em relação a isso, né? Como é que há uma formação desses profissionais, como é que são os laboratórios, como é que é a relação. Mas é claro que aí é no modelo do EAD que você tem polos, né? Tem um outro sentido que as vagas não são só apenas localmente no Paraná, são distribuídas pelo Brasil todo no modelo EAD, né? Então eu diria que hoje, em termos de quantidade de cursos, nós estamos bem ofertados, com algumas poucas modalidades que nos faltam no estado, mas há uma grande discussão, o Anário participa disso lá no CREA, sobre a qualidade, a manutenção da qualidade de ensino nas nossas redes, né? Assim, então, esta talvez é o grande debate que a gente tem atualmente. Eu creio que, sim, em relação à EAD, né, falando da formação da universidade, na universidade pública, eu acho que na EAD tem um diferencial muito importante na universidade pública. Por quê? Porque ela pensa não o Brasil inteiro. O fomento do curso, aquilo que vai gerir o curso, ele é localizado. Ele é pensado localmente para o desenvolvimento das suas regiões. É diferente de espalhar o curso pelo Brasil inteiro. Se esse professor Leandro tem assim. A difusão do curso, né? As ofertas de vagas públicas ou privadas, como o Ricardo muito bem comentou, expandiram muito nos últimos anos. Então hoje o jovem, ou aquele que nem é jovem, né? Já passou dessa fase, mas quer buscar uma profissão de engenharia, agrárias ou de geociências, tem em nosso estado muita oferta. E com a EAD, isso fica muito mais evidente, né? E discute a qualidade do ensino, como muito bem puxou o professor Ricardo. Essa qualidade o CREA tenta contribuir, né, Ricardo, com os debates feitos nas diversas câmaras, no intuito até da atribuição profissional. Evidentemente que toda escola que se propõe com um novo curso, ela cumpre também severas regras, né? Do MEC e até do Conselho Estadual de Educação. Mas tudo isso fortalece o nosso sistema de ensino das engenharias, das geociências, né? E nesse contexto, o Paraná ele é exemplo também para muitos estados do nosso país. E como também destacou o presidente, algumas áreas, porque o Paraná é um estado muito agrícola, né? Um perfil de rochoso, aí o nosso Erivelto pode falar, mas talvez não se destacou em algumas áreas, né? Como engenharia de Minas. Em engenharia de pesca temos muito poucos cursos também. Agora está tendo uma expansão um pouco mais forte, sim, o curso mais recente. A costa ali dos desvios, né? Mas isso são espaços, né? E o desenvolvimento sempre traz novos espaços. E uma outra demanda, só para encerrar essa pergunta, né? É a permanência estudantil. Como deixar o jovem que procura percursos
seja público ou privado, pode concluir o seu curso. E isso demanda um esforço coletivo. Estado, recursos próprios também das próprias escolas, universidades e outros agentes. O CREA tem ajudado também nisso, nesse debate. É uma preocupação do presidente, né, que é afeto ao nosso sistema, né, Ricardo? E a contribuição tem que ser firme nisso mesmo, porque a gente precisa, vou usar um termo aqui que não é adequado, né? Segurar os nossos alunos para que eles concluam os seus cursos. Pois é, professor, falando dessa questão, né, da evasão, a gente sabe que a maioria da evasão nas universidades é relacionada aos cursos de exatas, né? Existe até um estudo, inclusive, da UEM, né? Foi feito um estudo, acho que do ProInt, se eu não me engano, né, sobre essa evasão. Então, como que dentro da nossa instituição, né, da UEM, falando, nossa, negócio... Sim, Elisandra, você também. demais. Você também, né? É um patrimônio da nossa cidade, né? É a nossa lei, né? Com certeza, a nossa lei. Tem empregado. Então, vamos que, né, a nossa instituição trabalha aí para manter esses alunos nas cadeiras ali da instituição. Essa pergunta é muito boa. Agradeço por ela. O ProInt, Ricardo, é um programa de preceptoria da UEM, né? Existe a monitor e o preceptor, que é como se fosse um tutor, não é, Elivelto? Muitas vezes são os próprios alunos, assim, que ajudam aqueles com um pouco mais de... Alunos com mais destaque, né? Então eles investem um tempo maior, recebem uma bolsa melhor também do que a própria bolsa monitoria, para ajudarem os alunos naquelas áreas mais consideradas assim difíceis, né? Cálculos, Cálculo, física, resistência dos materiais. Se ela passar disso, percebe. Às vezes carrega durante a graduação. E esse programa é de todas as áreas da nossa universidade, né? E ele tipifica o esforço que temos lá, dar a abertura de programas de bolsas. Seja bolsa permanência, bolsa monitoria, bolsa de iniciação científica. Agora já estamos trabalhando em outras bolsas, bolsa estágio, né? Para que aqueles que precisam, aqueles alunos, estudantes que assim precisem, ali tenham ao menos algo que atenue um pouco, alguma condição de vulnerabilidade. Tá certo. Então, qual que é o diferencial dos profissionais, né, presidente Ricardo, que são graduados aqui nas instituições públicas do nosso estado? Como que você destacaria? Olha, Tem uma longa experiência aí. Tenho experiência hoje, né, como presidente de CREA, mas também como professor, como pessoa que também, como é o caso aqui, né, tem boas relações com a UEM, temos com outras universidades. Trabalhei durante a minha carreira aí docente, também em projetos de pesquisa que são feitos em grupos, né, já trabalhei com o pessoal da UEL, né, até por ter bom relacionamento lá. Então nós temos aí um quadro que a gente percebe que as universidades públicas, acho que até o Erivelto mencionou isso, né? Elas têm um propósito, elas têm uma ligação com as regiões. Nós tivemos recentemente aqui, acho que dentro de um programa que demonstra isso, né? O da G-Única, o professor Aldo, semana passada aqui estivemos presentes, né? Nos honrou aí com a presença até na mesa de abertura, o senhor Leandro aí, né? Nos convidou e estivemos discutindo a inserção regional da universidade. Então, um acadêmico que participa da universidade pública, o senhor Leandro mencionou, né? Ele tem mais um perfil de quem trabalha com pesquisa, extensão. É difícil imaginar um aluno que pelo menos não conheceu um colega, se ele diretamente não fez, né? Fez um PIB, que trabalhou num grupo, né? Que às vezes, inclusive, é verticalizado para uma pós-graduação. Isso é próprio, né? Eu vejo um movimento que aconteceu na minha universidade, lá na Unioeste, onde a gente, se comparar com qualquer universidade da região, ela tem uma proporção muito grande de pós-graduações. E aqui eu tenho certeza que não é diferente na UEM, não é diferente na UEL. E isso faz um envolvimento daquele aluno que se engaja já em um grupo de pesquisa, que vislumbra ele, pode ser um mestrando futuro, um doutorando, se inserindo na região. Alguns cursos, diria como vocação para extensão, que é típico, né? Vamos dizer, agronomia. A agronomia tem uma vocação maior de extensão do que outros.
e é algo que a gente tem buscado. O colega, o senhor Leandro aí, mencionou bem uma palavra. O CREA, o que ele busca? Contribuir. A gente entende claramente que quem forma o profissional são as universidades, é o sistema de ensino. O sistema profissional que vai fiscalizar os conselhos profissionais, eles recepcionam esses profissionais, e que bom quando esses profissionais vêm bem instruídos, com qualidade do ensino, porque eles trarão poucos problemas ou nos ajudarão durante o exercício aí da fiscalização, do registro, né? Porque eles vão passar 30, 40, 50 anos exercendo as suas profissões. Mas se tiver uma base boa, né? Vou fazer uma metáfora, se a semente for boa, né? Ela vai germinar bem, né? Ela vai cair no solo fértil e vai germinar bem. Então, eu percebo que as universidades públicas, claro, têm um diferencial, e o sistema público estadual do Paraná em especial, né? Nós temos universidades públicas aí distribuídas em todas as regiões, identificadas com as regiões, né? Ó, você acabou de dar um excelente exemplo. A nossa UEM, eu acho que existe um sistema, assim, um sentimento, diria eu, de pertencimento da universidade para as suas regiões, né? Com núcleos que trabalham, né? Diria aqui, eu conheço núcleos de excelência, né? Do PERA, que trabalham em área de pesca, né? Ou podemos citar outros nas nossas áreas de atuação, né? Me lembro de cursos que foram criados, né? O próprio Moarama aí, que o Leandro tem uma identificação, que foram criados porque existem polos, né? Engenharia têxtil lá em Goerê, né? Sempre foi pensado alguns cursos que tivessem identificação, e como a gente mencionou, a GEUNI agora pode levar para um outro potencial, né, Leandro? Porque aí é uma integração com o setor produtivo, sempre uma situação que o senhor Aldo, acho que eu participei, inclusive, na Unioeste do lançamento da GEUNI, né? O professor Aldo fez lá durante o show rural, mas eu acho que aquilo foi bem didático, né? Ele apresentou toda a ideia, inclusive de uma reclamação que o setor produtivo às vezes tem para com as universidades, e eu vejo isso nas áreas de engenharia, e que agora a GEUNI pode ser uma oportunidade muito interessante, e que os nossos profissionais, inclusive a GEUNI tem um projeto que é muito ligado a nós, o Projeto TEC, né, que trabalha com prefeituras de pequeno porte, fazendo projeto. Ele pode ser um veículo aí da formação de profissionais mais engajados, mais conhecedores da realidade da sua região, conhecedores dos órgãos públicos, né? Então, faz parte das iniciativas que o CREA tem defendido com seus programas. CREA Júnior, o apoio à residência técnica, que é uma outra situação que não existia muito nas áreas de engenharia, que a gente tem incentivado. Então, eu vejo isso, que a universidade, especialmente a universidade pública do Paraná, ela tem um diferencial e que pode levar a uma formação de... Tem mais diferente, né, professor? Vocês acreditam que a UEM dá essa representatividade nos cursos, né, aí relacionados aos profissionais do CREA? Sim, muito grande. A UEM, ela tem os cursos de engenharia, né? Desde a década de 70, engenharia civil, engenharia química, né? Foram os dois primeiros. Também a geografia, licenciatura, né? Depois o curso bacharelado em 2004, né? O curso de agronomia fez agora também os seus 45 anos. Então, né, um curso histórico, já tendo formado mais de 2.000 pessoas também. No ano de 2000, foram criadas mais engenharias, mecânica, a de produção, elétrica foi em 2011. Em 2011, ainda em 2000, alimentos também, a produção com 4 ênfases, né? 4 ênfases, pois rabo industrial, computação, que é processos, né? Civil e têxtil. Têxtil. Engenharia têxtil foi criada em 90 no campus de Goerê, como bem citou o professor Ricardo, por conta do arranjo produtivo lá no setor do algodão, não é? E as engenharias do campus de Umuarama no ano de 2002 também. Lá também medicina veterinária e o próprio curso de engenharia lá também, agronômica e engenharia agrícola.
no ano de 2000 em Cidade Gaúcha. Então foram vários cursos, né? Então, de maneira regional, Lisandra, não só Maringá, a UEM tem impactado muito a formação nas áreas afetas ao CREA, levado ao desenvolvimento, propiciado a instalação de empresas. Nossas cidades têm um capital técnico aí muito importante, interessante, dando suporte, né? Tanto no poder público municipal, órgãos estaduais. Então, a formação nas áreas tecnológicas, assim como em todas, né? Elas propiciam o desenvolvimento, cada uma com o seu eixo mais preponderante. E a UEM, posso garantir isso, e com muito orgulho, tem sido decisiva no desenvolvimento regional por meio dos cursos afetos ao sistema CREA-CONFER. E, professor, a gente sabe, né, que o tripé da universidade é a pesquisa, o ensino e a extensão. Então, para esses mesmos profissionais, né, a Universidade Estadual de Maringá, né, e também as demais instituições de ensino público, né, depois o Ricardo pode falar um pouquinho para a gente também, tem ofertado, né, assim, com qualidade, assim, esse tripé, né, para os nossos alunos acadêmicos. Sim, é evidente que essa verticalização, né, da graduação para pós-graduação, lato sensu, que são as especializações em um número maior, e os programas de pós-graduação, mestrado e doutorado. Também existem em nossa região, o Ricardo comentou que em todas, né, Ricardo, os grupos de pesquisa, todas as universidades hoje públicas que compõem, estaduais, né, que compõem o sistema ligado à SET, que é a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, tem recebido aí uma certa, eu vou dizer, uma certa motivação, né, em investimento também, por meio das fundações, para verticalização. A nossa UEM, caso particular, temos mestrados na área de engenharia mecânica, engenharia civil, 2 programas, engenharia urbana e propriamente a civil. O nosso programa da engenharia química é nota 6, no universo de 3 a 7 pela CAPES, engenharia química 6, é um curso que tem na média de 200 pós-graduandos em nível de mestrado e doutorado, né, a cada turma. Então, de fato, é um projeto muito importante para a nossa região, esse programa da engenharia química. E temos outros, né, que estão aí sendo feitos. Não posso esquecer o da engenharia de produção, o PEG, engenharia de alimentos também, né? Que é um tão grande, viu, Ricardo? E tão importante. Até o reitor que é da área. Já esquece, às vezes, né? São muitos dúvidas São também. muitos, né? Um aluno foi lá naquele expediente, vim com uma colinha, né? Tá vendo? Não posso esquecer da área de agrárias, também tem um programa muito bem conceituado pela CAPES, se não me engano, nota 5 ou 6 também. Estou estudando a geografia. E a geografia, com doutorado, inclusive, já. Doutorado, então, sistema aqui muito bem representado, por meio da pós-graduação. Eu fiz o PU, a engenharia urbana, sim, né? É bem em 2012. Passa tão rápido, né, Edivaldo? Mais de 10 anos. Que ótimo. E existe muito essa parceria, presidente, entre o CREA, né, e as instituições de ensino? Como que funciona essas parcerias? Sim, o CREA diretamente ele já tem uma participação, né, das instituições de ensino, né? Tem um conselho interessante, tem alguns outros conselhos profissionais que ele tem uma outra modalidade de participação, né, dos chamados conselheiros, né? Conselheiros formam um conselho que é forma plenária que examina os processos, né? Como é que é a nossa base do conselho no sistema CONFEA-CREA? Participam 2 modalidades, basicamente, né? São os representantes, os conselheiros que vêm de entidades de classe, né? Associações de engenheiros, associações de engenheiros agrônomos, associações de geógrafos, geólogas, né? As nossas 3 grandes áreas lá, as engenharias, agronomia e geociências. E uma segunda classe, que é as instituições de ensino. Todo curso, se ele quiser, ele pode pleitear uma vaga de conselheiro, né, nas 2 grandes áreas que a gente tem, né, os 2 grupos que a gente chama, das engenharias ou da agronomia.
Então, por exemplo, a UEM hoje tem 2 conselheiros, né? O Anário hoje ele é até conselheiro, mas não pela UEM, né? É verdade, né? Pela associação lá de Moarama, né? Mas pode-se ter, então, como no caso da UEM, um conselheiro na área de engenharia e outro na área de agronomia. Então, eles diretamente participam, examinam, né? Por exemplo, esta relação da universidade com os conselhos profissionais, né? Porque basicamente são os 2 sistemas interligados, mas são sistemas independentes, né? Mas diria quase que interdependentes, porque se formam os profissionais e eles na sequência vão atuar, pedem registro. Que os 2 deram um exemplo, né? Olha, fomos lá no CREA e pedimos registro, né? Eu, até na minha época, como formando da UEL, né? Até vi o Leandro aqui falar da data dele, 10 anos a menos, né? Eu estudei em 84, 88 em Londrina, e eu me formei uma sexta-feira lá no Moringão, desci as escadas, peguei o meu certificado, né? Tivemos o evento, né? A formatura, a festa lá, o baile no sábado. No domingo fomos buscar o registro. Na segunda-feira eu já estava apto a trabalhar, assinar projeto, que o pessoal brincasse, né? Ele foi um evento que era realizado dentro da sede do CREA, né? Eu até hoje, vocês vejam o seguinte, vou contar um parênteses aqui, né? Eu tenho foto da minha formatura no Moringão, na UEL, e né? Eu não tenho dentro do CREA. Recebendo, eu estou pagando assim, olha, se alguém assistir aqui, né, o Geocast, ou não tiver uma foto minha, estou pagando bem. Que bom! Vamos tirar agora. E hoje a gente, inclusive, faz alguns eventos, fazemos aqui, inclusive, em Maringá, que é a entrega da carteirinha associada ao trabalho com as universidades. Ah, que legal. Então, nós temos um conjunto de ações integradas com as universidades. O Júnior seria uma delas? O CREA Júnior é uma delas. É um programa extenso, né? É um programa que ele faz. Ele convida os futuros profissionais, então acadêmicos, de cursos ligados ao nosso sistema, que participem neste programa, né? Com 2 categorias. Ele tem uma categoria que se chama o membro, né? O membro participante, que ele não tem uma tarefa inicial. E tem um chamado membro dirigente. O membro dirigente ele tem uma tarefa, ele tem um compromisso conosco, é chamada pauta mínima. O que ele tem que fazer? Ele tem que apresentar na sua universidade a legislação profissional, o código de ética, né? E apresentar o próprio programa CREA Júnior, né? Aqui eu achei interessante no evento que nós fizemos aqui esta semana, né? Aí uma colega coordenadora, né? Ela chegou, a professora Carolina de Londrina, falou, olha, eu acho que precisa ampliar uma coisa a pauta mínima. Vocês precisam dar o abraço do seu coordenador. Vocês não sabem o que o coordenador de curso sofre, né? Brincamos, então eu vou incluir na pauta mínima, além de tudo, dar um abraço ao coordenador, né? Se abraça, tira uma foto, coloca na rede social, demonstra que você cumpriu a pauta mínima. Porque nós exigimos, isso é um compromisso dos alunos que participam do CREA Júnior, ele precisa registrar que ele fez essa atividade no seu curso, que ele levou o programa CREA Júnior para que os demais alunos conhecessem, que ele apresentou o que é a legislação profissional, mesmo que de uma forma sucinta, muitas vezes até de uma forma parceira com algum docente que tem uma disciplina de legislação profissional, através de um convidado, de um gerente, de um conselheiro, de um inspetor, de alguém que é do CREA que possa vir fazer a palestra. Olha, que legal, já vai tendo um contato, assim, né? Isso é importante, né? Ele vai criando um networking, ele vai tendo um relacionamento com o sistema profissional. E, periodicamente, fazemos encontros, inclusive damos tarefas, né? Houve, né, todo ano um encontro do CREA Júnior e há uma programação. E quem é que faz a programação, né? Conhece bem porque já participou de muita coisa do CREA. Nossa, é uma gestão participativa. Quem faz a programação do CREA Júnior é uma comissão dos alunos. Nós temos as 8 regionais do CREA, cada uma tem um membro eleito, né, como um membro dirigente que participa de um comitê organizador, e o próprio grupo sugere palestras, sugere atividades, né, e ele depois vem. Este evento foi muito bacana, a coordenadora participou de mesa de abertura, conduziu ali alguns debates. Então a gente está proporcionando ao aluno uma formação de liderança, para que eles venham a ser, né, sabe, um futuro reitor. Exatamente. O CREA Júnior promove inclusão, né, questões de como se comunicar mais, né, desde oratória,
produção de texto, trabalho em redes sociais. Então, nós buscamos contribuir, e a palavra, de novo, Leandro, foi perfeito. O CREA não pode substituir uma instituição de ensino. Ele contribui, pode ser um parceiro qualificado no programa CREA Júnior, e de outras formas com os docentes. Nós temos internamente, né, uma comissão que ela é formada basicamente por professores, a chamada Comissão de Educação e Atribuição Profissional. O Leandro participou, inclusive, e que discute, né, a formação, o estudo dos chamados PPCs, né, porque como é que o CREA registra? Ele recebe um PPC, por exemplo, da engenharia civil, da agronomia, da geografia, e ele examina este PPC e ele faz um registro conforme a universidade tem essa documentação para considerar chamadas atribuições, fazer o registro das atribuições. Quem melhor do que os próprios docentes que conhecem as universidades, né? E fazemos vários fóruns de debates, temos anualmente um momento chamado Fórum de Docentes e Discentes, em que se discute pautas ligadas à qualidade de ensino, à internacionalização, por exemplo, algo que nós estamos vivenciando agora, né? Tenho certeza que é a pauta aqui do nosso reitor, né? A curricularização da extensão. Como é que os cursos agora vão, vão diminuir a carga horária do meu curso porque vai ter uma parte de extensão, né? Eu participo dessa discussão lá no meu colegiado. Vão diminuir a carga horária da minha disciplina, né? Então nós estamos, e o CREA contribui nesse debate. E contribui com troca de experiências, isso é a riqueza que nós temos, né? Por exemplo, se há uma boa experiência aqui da UEM, lá, todo ano nós levamos deste fórum e apresentamos lá, né, mais uma vez aí como ele ele vivencia o CREA, ele participou de muitos eventos que tem isso, por exemplo, o professor Aldo da SET normalmente participa, discute residência, então há uma série de mecanismos de interação do CREA com o ensino superior, buscando ao final, né, que os profissionais possam ser melhor formados e que venham a ter uma atuação profissional mais adequada, né? Que aí é um espaço, diria, até de interface. A universidade forma e nós, até dentro do programa que eu propus na gestão, a gente fez um programa que a gente chamou de inserção profissional. Porque aí vamos assim, egresso, ele se forma, recebe lá, como nós três aqui fomos lá pedir a carteirinha no CREA, mas agora ele, poxa, estou aqui no mundo profissional, o que eu vou fazer? E agora? É da mesma forma que se a gente pegar as DCNs da engenharia, né, o Leandro sabe isso, agora tem o acolhimento, né, que você estava falando de cálculo, eu recebo um aluno que tem deficiência, eu tenho que fazer nivelamento, eu tenho que acolher ele, né, uma palavra católica quase, né, eu tenho que pegar ele no colo, né. Não, acólito. Eu gosto de dizer que as novas DCNs da engenharia trouxeram essa linguajar, que para muitos colegas, inclusive, é um pouco estranho, né, poxa, eu tenho que acolher, alguém vem com deficiência em cálculo, física, e eu tenho que ir na universidade fazer o nivelamento antes de ele iniciar o cálculo, tem que fazer um pré-cálculo. Muitas universidades estão fazendo isso. No nosso âmbito, nós estamos fazendo um programa de inserção. O CREA Júnior é mas há uma série de outros programas que trabalham nessa inserção, fazendo essa mediação, né? Sair da universidade. E agora? Como é que eu enfrento o mundo do trabalho, o mundo profissional, né? Então é isso que o CREA tem trabalhado. E essa parceria também é uma forma de ofertar, talvez, a formação continuada daí do profissional também? Né? A universidade também pode atuar dessa forma, né, professor? A graduação, aquele momento da entrega da carteirinha e do início, na verdade, o estágio 1, né? E qualquer desafio ele tem que ser pautado no conhecimento. E esse conhecimento vai sendo agregado com o tempo, com a pós-graduação, com a extensão de cursos. O CREA também tem, né, Ricardo, um conjunto de catálogos de conhecimentos, né, produzidos por vários profissionais ali disponíveis a todos eles, né? Eliminados são os cadernos, né? Cadernos técnicos, Lisandra, né? Talvez não conheça, de várias áreas, disponíveis gratuitamente no site do CREA, área de cursos,
Opa, daqui a pouco Também a gente lá vai falar isso, disponível, né? Eu falo do CREA também, né, com toda liberdade, porque conheço bem, né, cara? E para mim também é uma honra poder ainda participar do CREA. E ele protege o sistema, os profissionais e a sociedade, consequentemente. Isso é importante, né? Tem que ser sempre destacado. E essa inserção profissional, ela não depende, eu falei agora do estágio 0, estágio 1, mas muitos profissionais fazem a sua reciclagem depois de conhecer melhor como que as coisas funcionam. Isso é muito pronto hoje no CREA. O CREA tem, o Governo do Paraná, como exemplo nacional, tem investido nisso. Isso é importante. Sobre essa proteção profissional da sociedade, né, pelo CREA Paraná, até mesmo os conselhos, mas principalmente o CREA, nós vamos convidar aqui um grande conselheiro aqui, professor da UEM também, para falar sobre isso e outras coisas, é o professor Dante. Acho nosso colega, esse amigo. Sim, ele é uma sumidade aí no Sul. É um especialista, inclusive, eu diria, em legislação profissional e a sua inovação aí com o ensino, né? Sim. Então, Lisandro, isso que você falou que eu queria destacar, né? Você começou a pergunta para o nosso reitor com a formação continuada, né? Eu gosto da palavra em inglês aí que o pessoal usa, né? Lifelong learning, né? Eu, para mim, assim, olha, ela soa bacana, né? Assim, né? Para mim, as 3 L, né? Long learning, né? Quer dizer, nós vamos continuar aprendendo ao longo da vida, né? Ao longo da vida eu preciso não só me formar, mas continuar me atualizando, seja através de uma especialização, que o nosso reitor mais uma vez colocou bem, né? As universidades estaduais, elas são profícuas nisso, elas eu acho que se destacam, inclusive, e até no estrito senso de uma forma mais intensa que as particulares, são formadoras de professores, né? Isso é inegável. Com a UniOeste, onde eu estou, é uma universidade mais jovem, a UEM, ela tem muito papel formador lá de muitos cursos. A engenharia química da UniOeste, que ocorre em Toledo, ela teve como modelo a engenharia química aqui da UEM. Né? Na engenharia civil, onde eu atuo, é um pouquinho mais dispersa, teve colegas que vieram de várias outras regiões, mas tivemos várias áreas que tiveram desse formato. Agora, o que o CREA tem feito, foi mencionado. Então, aqui né? E um grande exemplo, aqui é um recurso aportado pelo CREA para a GB, via as nossas entidades de classe, um momento que nós estamos proporcionando, um momento que sim, de formação, de discussão, né? Este mesmo modelo que é o edital de fomento, você inicia, né? Você inicia aqui o nosso... Agradecendo toda vez, né? O que ele é. Ele é um programa que aporta recursos para que as entidades de classe promovam este tipo de evento, promovam cursos, promovam debates, promovam encontros técnicos, workshops, inclusive questões de inovação, né? A Geografia, ela tem sido aí um parceiro muito interessante, seja através da GB, a Progel, captando recursos e fazendo, inclusive, eventos de inovação, como ocorreu aqui em Maringá, né? Um hackathon aí, que para nós foi o primeiro de todo o sistema profissional e acho que até dos conselhos profissionais. E ele consegue fazer com uma qualidade, até diria, pela trajetória dele, quanto NEAD, eu não tenho dúvida que você veja como é que às vezes a universidade forma um recurso humano de alta qualidade, né? E que pode ser aproveitado em outros espaços. O curso de planejamento urbano, ele depois pode me falar aí de outros, está lá no catálogo do CREA, à disposição sem nenhum custo para os alunos nossos, né, de todas as instituições, todos que são participantes do programa do CREA e os profissionais, eles podem fazer gratuitamente através da plataforma do CREA Paraná, né, de curso. E aqui cursos que a AGB fez de altíssima qualidade, eu sei porque fiz questão de ir lá, entrar, assistir parte, não consegui até o momento concluir, mas eu, para divulgar, inclusive, gosto de olhar o curso, entender, né, ele está muito bem feito. Então, o CREA tem proporcionado estas formatações. Os outros citaram, publicações, discute assuntos que precisam ser debatidos, né? Estamos num momento aí com a nova lei de licitações. Todo mundo tem que se adaptar à nova lei de licitações.
curso que nós aportamos no ano passado de administração pública. Cada engenharia, os engenheiros, agrônomos e geocientistas que tem esse módulo seria a nova lei. A 1433, que substituiu a 8666, né? O CREA tem proporcionado vários formatos, sem contar com o disse CREA Júnior, fórum docentes e discentes, né? Momentos, que são eventos, mas também cursos, publicações, cursos por EAD e cursos presenciais, que são feitos pelas entidades de classe. E isso tudo ajuda a reciclar, né? Temos engenharia civil como eu e o professor Vanada aqui, ele aprendeu talvez alguma coisa no CAD, né? Eu não, eu só fui na preencher. No final do curso, né? Hoje tá o BIM, que é uma coisa nova, são plataformas de projeto e se vocês também entrarem, né, for ouvido depois, entrar no site do CREA e dar uma olhada lá, tem material em um curso que dá uma parte introdutória para mim, para que depois, claro, alguém que se nivelou, conheceu o assunto aí de forma introdutória, possa galgar outros passos como em qualquer área, né? Então o CREA tem proporcionado sim, eu acho que e se destaca inclusive nesse sentido de dar apoio aos ingressantes e aos que ao longo da carreira precisam se requalificar, fazer cursos que os diferenciem no mercado e que possa inclusive abrir portas profissionais aí, né? Abrir áreas de atuação. Eu acho que isso é um trabalho intenso do CREA em parceria com as universidades, né? Aliás, estamos aqui, numa parceria. Por mais que seja pela AGB, Erivel, né, nosso reitor aqui, né? Até você se inclui nessa, né? Até eu consegui. Eu que não sou da classe, né, presidente? Nossa, ué, né? É interessantíssimo por causa disso, porque você traz outros profissionais com visões diferentes que a gente não tem, que os engenheiros não têm, geógrafos não têm, uma jornalista, traz pessoas do SEBRAE, traz ex-gestores públicos, como ex-secretários municipais, né, que é muito interessante o conhecimento que eles trazem nos módulos de todos os cursos que a gente tem oferecido, assim. Então, olha, o edital de fomento, ele é um transpassar, assim, o CREA sai, né, e vai para outros profissionais. Fortalece o trabalho em rede, né? Isso é fundamental. E enriquece a discussão, né? Enriquece muito mesmo. O próprio Geocast, né, com a jornalista, fica diferente se fosse só profissionais. né? O CREA quis colocar de uma forma bastante profissional, né, que os cursos pudessem ser realizados dentro do que se espera, e uma parte visual, com o apoio aqui, né, e a gente consegue, por exemplo, esse estúdio aqui é uma parceria com a nossa cooperativa de crédito, CREA, que fico muito feliz, né, de estar vendo a geografia aqui de Maringá. Tivemos também a Associação de Campo Mourão vindo aqui fazendo cursos, sendo muito bem aproveitado e podendo reproduzir aí para os nossos profissionais, né? Quero até pontuar isso, né? Existe às vezes uma discussão, o Leandro participou muito do CREA, olha, cursos EAD de graduação. Acho que até em alguns casos, eu já debati até com o Rivelto aqui, não, tem áreas que eu acho que é bem possível ter cursos. Agora, o que a gente percebe é que para determinados cursos o EAD é uma plataforma fantástica. Para cursos de atualização, para profissionais que estão, o que nós estamos fazendo aqui é plenamente possível. Eu diria, nenhuma universidade hoje ela prescinde de ter um espaço para cursos seja até de pós-graduação ou de curta duração que venham neste formato com o EAD, né? Ele democratiza, amplia, permite que o acesso aí, inclusive em regiões distantes, que muitas vezes pessoas que não conseguiriam se qualificar, conseguem se qualificar. Exatamente. Né? Agora eu queria entrar num assunto, talvez seja um pouco polêmico ou não, mas existem pesquisas, né, que dizem que a presença do público feminino, das mulheres nas engenharias, né, na agronomia, não sei geografia, chefe, não cheguei a ler sobre as geociências, mas nas engenharias e agronomias dizem que é as pesquisas revelam menos de 30%, né? Eu queria a opinião de vocês, assim, né? O que se deve, né? Esse fato. E se existem, exatamente, se existem movimentos e programas, né? Tanto para aquela questão da evasão, né? Que a gente já falou, né? De permanência, quanto para incentivar, né? As mulheres também nessa área. Eu já Quero a opinião dos técnicos. que vai falar do Bemenezino, né? Assim, acho que tem uma vibe legal, assim, de mudança de paradigma, né? Presidente também, quanto à universidade.
É quando eu fiz o curso, Ricardo. A gente está falando isso muito aqui. Quando eu fiz o curso, o público, os alunos, a maior parte eram homens. E a gente tem notado com o tempo, agora como docente, professor de várias turmas, né, ao longo de mais de 15 anos, que hoje já ocorre um equilíbrio. E tem áreas onde a presença de alunas, né, é muito maior. Tá? Engenharia de alimentos, por exemplo. Né? Até mesmo a engenharia civil temos hoje muitas alunas. Isso é um fenômeno natural, eu acho. Agir na sociedade, né? Além disso, existem sim alguns projetos que tentam reafirmar, né? E que contribuem para essa posição em que a mulher tem que ter o destaque que ela tem, né? E a nossa universidade mesmo tem vários projetos sobre isso. E o CREA, né, Ricardo, você pode falar mais ainda sobre isso. Sim. Várias comissões que se destinam a essa valorização da competência feminina no ambiente das engenharias e das geociências, né? O CREA tem um programa específico, né, instituído, chamado Comitê Mulheres, e que nacionalmente agora ele se tornou no Conselho Federal chamado Programa Mulheres, que busca eliminar qualquer discriminação da atuação, né, como é um conselho que cuida do exercício da profissão, de qualquer discriminação em algum espaço que não tenha. E você até, senhora, traz essa informação que talvez para alguns possa até estranhar, mas no Paraná, até pouco tempo atrás, ainda havia situações de, olha, estamos num estado desenvolvido, conhecido aí como educação, né, de boa qualidade, em algumas vagas se colocando assim, eu cheguei a ver isso alguns anos atrás, assim, vaga na agronomia exclusivamente para sexo masculino. Nossa. E não há nenhuma justificativa para que isso ocorra. Não existe nenhum argumento que possa ter isso, né? E a gente convivia com empresas aí que não contratavam mulheres, porque dizia que no campo, né, os agricultores não aceitariam bem. Então, qualquer tipo de discriminação eu tenho que ser contra isso, né? O que vocês mencionaram, historicamente, né, havia ao número, como mencionou, né? Que eu estava falando, estamos particularizando, né? A minha turma, quando entrou, ela foi um recorde. Eram 40, né, as vagas da UEL, quando eu entrei, eram 13 meninas que entraram na nossa turma. 13. Para dizer que o senhor estudou? Quando eu entrei em 84, foi um grande recorde, né, das meninas. Hoje a proporção é maior, né? Eu já tenho aí algumas estatísticas que é da ordem de 40% nos cursos de engenharia civil. Nós temos alguns cursos que ainda são assim, mais masculinos. Eu tenho essas estatísticas, gosto de olhar lá no CREA, né, assim, a proporção de homens e mulheres em determinadas áreas. Por exemplo, a engenharia mecânica, ela é muito masculina ainda. É 90% de homens e cerca de 10% de mulheres, tá? Hoje no sistema, é interessante, nós temos a arquitetura que saiu, né? Tem um conselho próprio, o CAL. Na arquitetura era quase empate, às vezes até o registro havia mais de mulheres do que de homens. Hoje, no nosso sistema, a engenharia ambiental é a mais feminina dentro do sistema, né? A geografia deve ser próxima. A engenharia ambiental, ela de registro, né? Não sei das estatísticas dos cursos, mas é em torno de 40% que se registra mulheres em relação a homens. Existem razões históricas disso. As mulheres eram impedidas de estudar cálculo, matemática, isso no século XIX, vocês terem noção, né? E então buscando deixar pelo menos o que a gente chama igualdade de oportunidades, de que não haja nenhuma discriminação. E acho que até o que as universidades também discutiram há algum tempo, que talvez causou polêmica, né? Chamadas ações afirmativas, né? Que em algum momento, assim, se houve discriminação, é preciso haver uma ação no sentido contrário para que haja um equilíbrio histórico. Em relação a negros, existe isso em relação à questão de renda. É preciso haver algumas ações, senão essa realidade não se modifica. Então nós precisamos criar mais espaço. No caso do CREA Paraná, então este programa, que é conduzido por um comitê, né, o Comitê Mulheres do CREA Paraná, ele
cria uma série de iniciativas, inclusive regionaliza, onde houver alguma situação que precisa ser feita, alguma ação, ele faz, né, de alguma notícia de uma denúncia ou algo que impediu alguma mulher de acessar as nossas áreas. E o Erivelto mencionou ali, nós criamos isso já na nossa gestão, ano passado, um muito importante prêmio, né, que dá visibilidade a profissionais que se destacaram, que são lideranças, que são referências, né, porque é importante os meninos olharem para, né, olha, é um espelho lá, vamos dizer, jornalizando alguém que te vê em algum programa, poxa, quero ser uma jornalista como a Lisandra, né? Então referências precisam ser divulgadas. O programa Enedina, para quem não conhece a referência, né? A engenheira Enedina Alves Marques é uma negra mulher que foi a primeira mulher a se registrar no CREA Paraná, em 1946. Ela venceu barreiras muito grandes. Nossa, imagina em 1946, né? Sobre um tempo depois, né? Tem até Brasil. Porque os homens não respeitavam, né? Preconceito, né? Imagina. Incrível. Eu vi um tempo atrás, pra vocês terem uma ideia, uma apresentação de pessoas que vivenciaram a Universidade Federal do Paraná. Veja o que é isso, décadas de 40, 50, 60. Vocês terem uma ideia, é o seguinte, não existia banheiro feminino. Nossa, que absurdo, porque nem tinha expectativa de que uma mulher fosse usar, entrar lá. Os primeiros banheiros femininos que ocorreram na Federal do Paraná, eu vi uma pessoa que vivenciou essa diferença, eles dividiram o banheiro masculino e deixaram os mictórios. Diz que as mulheres entravam assim, o que é isso aqui, né? Porque a peça não era, né, do banheiro feminino, apropriada. Né? E a Enedina, pra vocês terem uma ideia, né? Quando nós tivemos a ideia do prêmio, eu ouvia falando sempre, conhecia toda a história dela. No meu gabinete lá em Curitiba, nós temos um livro que registra, desde o primeiro engenheiro registrado do Paraná até 1978. A partir dessa data foi feito um registro que era por computador. Então eu tenho um livro lá que pega assim, o engenheiro com o CREA 1 é tal pessoa, CREA 2, tem nomes Bento Munhoz da Rocha, né? Tem pessoas que foram figuras históricas da... A engenheira Enedina, ela é o CREA 346. Então, nós tivemos 345 homens registrados. Imagina a proporção ainda, ó. 1 para 345, né? Assim, ó. Era só a Enedina, ela consta lá no livro. Eu levei, né? Para mim, assim, é um documento histórico que deveria ser guardado. Está na minha sala lá, eu fico, né? Abismado. Eu levei no ano passado, no Prêmio Enedina. Está aqui, ó. Uma ideia para o Museu do CREA estava Não tem a menor dúvida. Nós temos um espaço, estamos na atual sede lá, ele ainda não será a definitiva. Nós temos um projeto de um prédio para o CREA mudar lá em Curitiba, e nós teremos um espaço tipo um museu, com peças como essa que demonstram a história do sistema, que são simbólicas, né? E teremos esse espaço sim. E a Enedina é uma referência. Eu não sei se todos viram, né? A Enedina, ela faz aniversário em janeiro, dia 13 de janeiro. O Google, ele tem ele tem um nome especial, né? Doodle. Doodle é aquela figura que aparece. No aniversário que seria 110 anos da Enedina, o Google a homenageou e fez o Doodle lá. Então o dia, né? Gente, foi uma repercussão fantástica. Isso, várias pessoas comentaram. E vejam, ela é paranaense da universidade. Então ela é um símbolo não só do Paraná, mas um símbolo brasileiro. Tem coisas incríveis assim. Eu acabei de lembrar do Reinhard Mack, não sei se vocês já escutaram falar desse geólogo. Reinhard Mack, assim, no livro, a introdução é de um ex-governador, eu acho, do livro. Se todo estado tivesse um Reinhard Mack em Brasil, né? Se cada estado no Brasil tivesse um Reinhard Mack, nós estaríamos muito mais avançados em ciência do que estamos hoje. Tem determinações meteorológicas, pluviométricas, topográficas, de geológicas que ele estudou, que são irrefutáveis. Assim, isso na década de 40. É fantástico isso, né? Eu acho muito bom que o CREA tem algumas premiações que lembram disso. E eu gosto sempre de dizer, né? Para qualquer um que venha caminhar, né? Hoje a gente usa o GPS, né? Para um navio se orientar, muitas vezes ele precisa, né? Antigamente se usava bússola, estrelas, astrolabe.
Ou ele tinha um farol que dizia o seguinte, olha, toma cuidado porque aqui é o litoral, talvez o farol já mapeado dizia o seguinte, aqui tem pedras, então você tem que tomar cuidado, né? Na vida nós precisamos de referências. Precisamos de alguém que nos demonstre os caminhos a serem seguidos. Você acabou de citar a Enedina, no sentido que a Lisandra mencionou, ela espelhou, e não tenho dúvida, de que muitas mulheres se espelharam nela e se tornaram profissionais por causa dela. Então são pessoas desbravadoras que precisam ser lembradas, né? E vejam, você acabou de dizer quantas, né? Você citou 4, 5 coisas que são relacionadas às nossas profissões. Sim, Que muitos vieram Inspiradoras, né? inspiradoras, já. Eles vão falar que eu acho que é muito adequado. São pessoas que nos inspiram e que nos ajudam a prosseguir nas nossas profissões. Que foi impressa pela imprensa oficial do Estado do Paraná. A última edição acho que é 2001, se não me engano. E há muitas coisas que não foram publicadas nos estudos dele também. Ele é radicado aqui no Paraná na década de 30, 40. Paraná é realmente um dos melhores estados. Eu posso falar isso, né? Anyway. Bom, mas... por isso é. Eu que sou paranaense, quando eu tô aqui ainda falo que eu sou da região, porque eu sou nascido em Paranavaí, saí muito cedo, né? 5 anos fui para Apucarana, depois Londrina, né? E eu tenho um amor especial pelo Paraná, né? Moro hoje em Cascavel, tenho filhas que moraram aqui em Maringá, outra que está em Curitiba. Eu falo assim, eu não tenho plano B, tudo que eu tenho na vida veio do Paraná, tá? Paraná. Eu tô quase nesse caminho aí, porque eu era de Foz, quando criança, Foz do Iguaçu, depois Londrina e agora aqui em Maringá. Vamos ver se vai para outro estado depois, para outra cidade depois. Dentro do Paraná, né, chefe? Bom, a gente já está caminhando aqui para o fim, né? E, na verdade, a gente falou, né, sobre as instituições de ensino. E eu ouvi muitos, né, elogios, mas a gente sabe que tem, né, algumas adequações, né, que precisam ser feitas. Então, pensando nisso, eu queria ouvir de vocês, né, que são gestores, o que as instituições públicas precisam para a gente chegar no ideal aí para as áreas de engenharias, da agronomia e geociências? No caso da UEM, que eu posso falar, né? Nós precisamos, de fato, de investimentos. É sempre bom reconhecer que o Estado tem feito investimentos para a manutenção do que temos, né? Mas precisamos crescer mais, concluir obras, aumentar o número de vagas em nossos cursos. Isso depende muito de nós, o UEM, como instituição que se planeja para isso, né? Que busca projetos, que se fortaleça, mas o nosso mantenedor é o Estado. Então isso deve acontecer, a gente vai procurar esses investimentos a fim de que os nossos cursos se consolidem, tenham mais espaço e ambientes para pesquisa, recursos, possamos receber mais alunos. Repito, em investimentos na permanência estudantil, com bolsas, oferta de estágios. Nosso restaurante universitário, o famoso RU, ele foi reaberto. Em breve iremos fazer novas ofertas de alimentação, no sentido de café da manhã e outras questões. E isso é importante, né? A feijoada do sábado, né? História, feijoada, queremos retomar. Isso foi promessa de campanha. Prometer feijoada. Mas é uma marca histórica da UEM, né? Não. As pessoas de toda a nossa região iam para o UEM para atenderem comer a nossa feijoada do sábado. Feijoada é uma questão simbólica do Brasil, né? Assim, para mim é importante. Até uma vez eu fiz um artigo até, falando assim, de um simbolismo com comida, né? E acho que o Brasil ele tem um pouco da feijoada, né? Ele tem uma mistura, né? De feituras, né? E a feijoada é algo bem próprio, né? O sábado de feijoada, né? Com alguns outros produtos é muito bom também. Aqueles que são produtos que vêm da agronomia, né? Que eu considero que são também parceiros. Sobre isso também, viu? Aguardem. Então, o professor, né, citou, né, a ampliação das vagas, né, questões de estrutura, essa questão da permanência também do aluno, né? O RU é um desses elementos, né? E quais destaques, né? Você como professor, presidente, né? Professor. Sim. E também gestor aqui do CREA, né? Quais destaques você daria, assim, para a gente pensar numa universidade pública ideal?
Olha, Interessante. as universidades públicas, tudo que o nosso reitor mencionou, né, demonstram um grande envolvimento. O aluno que passa por uma universidade pública, né, e eu gosto de citar isso às vezes com meus sobrinhos, né, minhas filhas, eu falo assim, ó, ninguém passa imune. Ele será carimbado ali, ele vai levar para a vida dele a experiência da universidade. E entendo que as nossas universidades, elas são fatores de desenvolvimento das regiões. Se a gente pegar, que a gente estava brincando agora há pouco, o Paraná, que a gente gosta tanto, ele tem uma agricultura que ela é muito forte, mas porque ela tem uma agronomia nas universidades que é forte, ela tem cursos fortes. Nós temos a engenharia civil, que deu suporte para a infraestrutura, porque as universidades deram profissionais que foram para o mercado e que conseguiram apoiar o desenvolvimento do Estado, né? Que é uma região que nos orgulha. Maringá é uma cidade que é exemplo no mundo, inclusive de algumas áreas de arborização. E o CREA fez até reportagens recentes aí da participação dos nossos profissionais. Então eu entendo que as universidades devem manter um caminho, o que o nosso reitor mencionou, é de buscar a qualidade, a excelência e o envolvimento como fator de desenvolvimento das suas regiões. O desenvolvimento cultural, social, né? Todas as nossas cidades tiveram, e em especial acho que o Paraná em particular, ele teve o apoio das suas universidades públicas e estaduais. Todas as nossas regiões, né? Tem identificação aqui, Maringá, Londrina, onde eu estou hoje, Cascavel, ali em todo o oeste, a Unicentro, Ponta Grossa, todas elas estiveram associadas a essas universidades que têm presença regional. Eu acho que elas têm que continuar neste caminho, tem como essas universidades que são presentes e que fazem a diferença, né? No nosso caso, na formação e continuação de profissionais que vão cuidar do futuro, né? Toda vez que eu faço palestra, eu me entusiasmo. Eu olho esses meninos de hoje e falo o seguinte: são eles que vão trabalhar com as energias renováveis, onde vão estar os carros, inclusive que serão carros não mais a combustíveis fósseis, né? Serão carros a energia elétrica, provavelmente autônomo, né? Daqui a pouco não vão precisar nem ninguém para dirigir, né? Assim, ó. E são os nossos profissionais que vão cuidar desse futuro. Sim. Coisas que são pesquisadas aqui e que tenho certeza que o reitor tem o maior orgulho, toda a universidade tem, de uma agricultura orgânica, né? Vocês têm aqui, né, um colega nosso da agronomia, que é o coordenador do programa Paraná Orgânico aqui, com a agronomia sempre, o professor Miquelon aí. Então, como ele, tem vários outros exemplos desses profissionais que serão o Paraná do futuro, né? Eu gosto, meio no encerramento aí, um outro cara que... Então, Maringá, eu vou falar um cara de Londrina, né? O Cortella, né? Que ele fala assim, olha, como é o mundo que a gente quer deixar para os nossos filhos, né? E ele inverte, ele fala o seguinte: depende dos filhos que nós vamos deixar, né, para esse mundo. Eu gosto de dizer o seguinte: qual é o mundo que a gente vai deixar para as cidades, para a infraestrutura, né? Depende dos engenheiros agrônomos, dos geógrafos, né, que vão cuidar de impacto de vizinhança, vão cuidar do que a gente tem nas nossas áreas. Então as universidades têm esse papel fundamental: formar esses profissionais e desenvolver as regiões. Sabe, o bispo, ele tem a mitra, ele tem duas pontas, sabia? Duas pontas, uma é o Antigo Testamento e outra é o Novo Testamento. Esse é o Simbólico do chapéu. Mas aqui não estamos as duas pontas, né? Pois é. A universidade que forma esse profissional e conselho profissional que recepciona. Que recepciona, que registra, fiscaliza. Olha, ótima analogia, chefe. A pessoa muito como na escola. Foi muito bem pensado mesmo. Com certeza. Uma honra, né, cara? Para nós também é uma honra estar aqui e poder falar um pouco mais. E espero que a gente esteja presente na universidade para ver, né, esse Paraná do futuro, né, essa universidade do futuro. Então eu gostaria de agradecer mais uma vez, presidente Ricardo, pela sua presença, né, ter achado um espacinho aí na agenda para conversar com a gente. Professor Leandro também, obrigada pela disponibilidade, por compartilhar, né, toda essa experiência com a gente também. Obrigado, eu agradeço. Para mim é um sonho aqui participar do lado. Mas já sabe, eu sonhei ele, eu sei, assim, há muito tempo antes dele ser reitor, ele chegou e falou: olha, eu pretendo ser reitor. Eu falei: meu Deus, um dia eu vou chegar na tua aqui, Inês. Do que eu tiver de espaço, eu vou trabalhar para você ser reitor. Muito obrigado pelo seu apoio, sempre. Obrigada, Erivelto, né, por ter me convidado para direcionar aqui esse programa. Obrigada, GB, e o Estádio Momento também, né? Da GB é o CREA.
E que agradeço demais, professor Vanali, sua disposição, disponibilidade de ouvi-los, atender esse pedido. Ao presidente do CREA, que mais uma vez, na sua agenda apertada, vai pegar um voo agora para o CREA Sul, Porto Alegre, e fiz questão de estar aqui no seu lado e contribuindo aqui com o GeoCast. Obrigado mesmo. E a gente volta numa próxima edição do GeoCast.